Acompanhe a gente em uma visita à maravilhosa Sevilha, uma cidade que, com sua rica história, sua incrível arquitetura e sua deliciosa comida, vai roubar seu coração. Vamos explorar juntos a magia de Sevilha. E hoje vamos apresentar 16 razões para você se apaixonar pela capital da Andaluzia. Na descrição do vídeo, links para todos os lugares mencionados ao longo do programa. Eu sou Cecília. Eu sou Tony e isto é Espanha Total, o canal onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha. Em ordem alfabética, vamos com as 16 razões. Começamos com o nosso monumento predileto da cidade e o lugar que você não deveria deixar de conhecer. O Real Alcázar de Sevilha era originariamente uma fortaleza árabe. Em 1248, Fernando III de Castilha reconquistou Sevilha e o Alcázar virou sede da coroa e do poder local. Nas décadas que seguiram, outros reis castelhanos foram acrescentando construções à fortaleza original. Apesar de que o Alcázar de Sevilha compartilha muitos elementos com a Alhambra de Granada, é importante entender que os palácios do Alcázar que você vai percorrer foram mandados construir pelos monarcas cristãos, enquanto grande parte da Alhambra foi construída pelos sultões muçulmanos. A Unesco declarou o Real Alcázar Patrimônio Mundial da Humanidade em 1987 por se tratar de uma testemunha excepcional da civilização árabe e cristã da Andaluzia. O complexo do Alcázar, formado por palácios e jardins, é bastante extenso. Reserve entre 2 e 4 horas para percorrê-lo, dependendo do seu interesse pela história. É um lugar com tantos cantos incríveis e belíssimos que temos certeza que a visita vai ser um ponto alto da sua estadia em Sevilha. O Real Alcázar recebe muitos visitantes. É vital que você garanta seus ingressos antecipadamente. E se não conseguir fazer essa reserva, tente se juntar à fila para comprar os ingressos para o Alcázar meia hora antes do primeiro horário do dia. Os ingressos voam rapidamente. Agora mesmo, o ingresso para o Alcázar inclui também, no mesmo dia ou no dia seguinte, o ingresso para o Antiquarium e o Centro de Cerâmica de Triana, sobre os quais ainda vamos falar ao longo do vídeo. O Alcázar é de muito fácil acesso, ocupa uma grande extensão junto à Catedral de Sevilha e o Arquivo de Índias. A bilheteria fica dentro do Pátio de las Bandeiras, enquanto o acesso para a visita é feito pela Puerta del León. O Archivo General de Índias, ou simplesmente Archivo de Índias, é uma atração gratuita de Sevilha e que, apesar disso, é desconhecida de muitos visitantes. O Arquivo de Índias foi desenhado originariamente para ser a Casa Lonja de Mercaderes de Sevilha, onde os mercadores se reuniam para conduzir seus negócios. Em 1790, o rei Carlos III estabeleceu nele o Archivo General de Índias, onde estariam reunidos todos os documentos históricos e diplomáticos relacionados com as colônias espanholas nas Américas e na Ásia. O arquivo contém um grande número de documentos históricos e mapas. A visita ao arquivo é rápida. A parte onde fica a documentação é de acesso restrito a pesquisadores. Você vai se maravilhar com os corredores de mármore do prédio renascentista. Em 1987, a Unesco incluiu o Arquivo de Índias na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade. É muito fácil localizar o prédio onde fica o arquivo entre o Alcázar e a Catedral.
Catedral de Sevilha surpreende por seu monumental tamanho. É a maior catedral gótica do mundo. As obras da catedral, no lugar ocupado por uma antiga mesquita, começaram em 1434 e finalizaram em 1506. Ao longo do século XVI, foram acrescentadas várias partes à obra, já no estilo renascentista. Na catedral você vai achar uma mistura de gótico, renascimento e barroco. No imenso e espetacular interior do templo, você não deve perder a magnífica capilha maior. O retábulo é uma obra excepcional, considerado o maior da cristandade. Contém 28 cenas da vida de Jesus e da Virgem Maria. O segundo lugar imperdível dentro da catedral é a magnífica Tumba de Colombo, que recebeu os restos do navegante em 1899. O minarete da mesquita que foi preservado recebeu o acréscimo de um corpo onde foi colocado o campanário da catedral. A torre foi coroada em 1568 com uma estátua que fazia de catavento. O catavento foi chamado de Giralda, que significa que gira. Esse nome, inicialmente reservado para o catavento, acabou sendo aplicado à torre toda. O catavento foi conhecido como Giraldillo. A Giralda é, hoje, um cartão postal de Sevilha e forma parte do mesmo conjunto monumental da catedral. Seu ingresso para a catedral permite que você suba no alto da Giralda. A subida é feita a pé por uma rampa bastante larga. Você vai sair da catedral pelo Pátio de los Naranjos, o Pátio das Laranjeiras, um sobrevivente da antiga mesquita árabe que ocupava o espaço onde hoje se levanta a catedral. Em 1987, a Unesco declarou também a Catedral de Sevilha Patrimônio Mundial da Humanidade. A catedral é um dos monumentos com as filas mais demoradas de Sevilha. Se você não quiser perder valioso tempo, chegue com seu ingresso comprado antecipadamente com horário marcado. A Catedral de Sevilha fica no centro da cidade, ao lado do Arquivo de Índias e do Real Alcázar. A importância da cerâmica para Sevilha é parecida com a que tem os azulejos para Lisboa. Sevilha tem uma longa história de produção de cerâmica que começa na época dos romanos. A cerâmica decorativa tem sido usada durante séculos na arquitetura e o desenho da Andaluzia. E você vai encontrar exemplos maravilhosos lá onde você for em Sevilha, nas ruas, nas praças, nas igrejas e nos monumentos. O centro mais importante de produção cerâmica de Sevilha ficou no hoje bairro de Triana, onde houve quase 40 fornos cerâmicos. O melhor lugar para entender a história e a importância da cerâmica para Sevilha é o Centro Cerâmica Triana, junto ao Mercado de Triana. Uma visita que indicamos muito. Apesar de que são muitas cidades da Andaluzia que disputam ser o berço do flamenco, o fato é que, hoje, Sevilha é um dos centros de flamenco mais importantes do mundo. São inúmeros espetáculos de flamenco, festivais e eventos na cidade, o ano todo. E para quem visita Sevilha, é muito fácil entrar em contato com essa arte incluída na lista do Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Ainda vamos falar aqui no canal sobre shows de flamenco, mas enquanto o vídeo não fica pronto, saiba que você pode ver apresentações de flamenco em tablaos flamencos pagando ou em apresentações informais nas ruas, que podem acontecer em qualquer momento e em qualquer lugar, especialmente quando há muitos turistas em Sevilha. A Praça de Espanha é um endereço onde costuma ter artistas flamencos.
rio Guadalquivir é o rio de Sevilha. É difícil entender Sevilha sem seu rio, que é um símbolo da cidade. Foi muito importante historicamente para a economia da cidade, porque ao ser um rio navegável, permitia a chegada e saída de mercadorias vindas do mar. Também foi fonte de inspiração para artistas. Como resultado de ações humanas ao longo dos séculos, o percurso do rio que antes banhava Sevilha, hoje fica afastado da cidade. A massa de água que você vai ver é, na verdade, um braço morto do rio principal, braço conhecido como a Dársena del Guadalquivir ou o Canal de Alfonso XIII. Mas isso não importa. O rio é hoje um lugar para passear, para fazer esporte ou para tomar alguma coisa sentado às suas margens em uma terraça. É um lugar também muito popular para os praticantes de esportes de remo. E se você tiver vontade, pode navegar nele em barcos turísticos que sobem e descem pelo rio. O monumento mais importante ao longo da beira do rio é a Torre del Oro, uma torre defensiva de origem árabe e que hoje contém um pequeno museu naval, ao mesmo tempo que é um dos cartões postais mais conhecidos de Sevilha. E junto à torre você pode ver uma réplica em tamanho real da Nau Victoria, que comemora os 500 anos da volta ao mundo de Magalhães e Elcano e que forma parte do vizinho Espaço Primeira Volta ao Mundo. Não sabemos se Sevilha é a cidade espanhola com mais igrejas por metro quadrado, mas o certo é que na cidade você vira uma esquina e aparece uma igreja. Você precisaria de quase uma vida para conhecê-las todas. E aqui o que vamos fazer é indicar uma seleção de 7 igrejas que acreditamos que valem a pena conhecer, seja por sua importância artística ou religiosa. A primeira igreja que você deveria conhecer é a Iglesia Colegial del Divino Salvador, a segunda maior da cidade após a catedral. Seus altares e capelas guardam peças de grande valor artístico. A visita é paga e o ingresso para visitar a catedral inclui também a visita à Iglesia del Salvador. A segunda igreja que indicamos está no Hospital de la Caridad, um esplêndido exemplo do barroco sevilhano. A visita é paga. Viajamos agora até o bairro de Triana para entrar na Capilla de los Marineros, a sede da Hermandad de la Esperanza de Triana. A imagem de Nuestra Senhora de la Esperança é uma das virgens mais veneradas de Sevilha. A visita é livre. Ainda em Triana, outro importante templo é a Real Parroquia de Senhora Santa Ana, também conhecida popularmente como a Catedral de Triana. É um templo gótico mudéjar de grandes dimensões. A visita ao interior é paga. Falemos agora de duas igrejas muito queridas pelos sevillanos. Na Basílica de Jesús de Gran Poder está a escultura de um dos Cristos com maior devoção em Sevilha, uma obra de 1620. E na Basílica de la Macarena, nome oficial, Basílica de Maria Santíssima de la Esperança Macarena, está uma das imagens da Virgem mais venerada pelos sevilhanos. Tanto a visita ao Jesus de Gran Poder quanto a visita à Macarena são livres. Finalmente, uma igreja maravilhosa, mas que não é tão conhecida, apesar de que a visita é livre e está no centro. Santa Maria la Blanca, uma igreja com um lindíssimo trabalho decorativo em gesso. Todas as igrejas apresentadas ficam ou no centro histórico ou no bairro de Triana. E insistimos mais uma vez, há muitas outras igrejas interessantes em Sevilha. Essa é uma pequena seleção para um primeiro contato.
O conjunto arqueológico de Itálica é a única atração na nossa lista que não fica dentro da cidade de Sevilha, mas no município de Santiponce, a 11 km de Sevilha. Mas é um lugar tão interessante e um passeio muito fácil que pode ser feito em menos de meio-dia, que não quisemos perder a oportunidade de falar de um lugar que muitas pessoas que visitam Sevilha não chegam a conhecer. Você pode chegar em Itálica no ônibus M170A, que parte com bastantes frequências da rodoviária de Plaza de las Armas, ou pode ir de táxi, Bolt, Cabify, Uber, uma opção interessante para quem está viajando em grupo. Itálica é um dos sítios arqueológicos da era romana mais importantes da Península Ibérica. Atingiu fama mundial recentemente por ser palco das gravações do seriado Game of Thrones. Mas a visita a Itálica vai muito além disso. Itálica foi a primeira cidade romana da Espanha e também a primeira cidade fundada por romanos fora da Itália. Os imperadores Trajano e Adriano nasceram em Itálica e foi durante seu mandato quando Itálica atingiu o seu máximo desenvolvimento. O sítio arqueológico de Itálica é bastante extenso, mas você vai querer concentrar sua atenção em duas áreas bem diferenciadas, o anfiteatro e as casas. O anfiteatro romano de Itálica é um dos destaques do sítio arqueológico. Foi um dos maiores do Império Romano, com capacidade para 25.000 pessoas. O anfiteatro foi palco de combates entre gladiadores e de outros espetáculos envolvendo animais selvagens. Durante o período do imperador Adriano, que como vimos nasceu em Itálica, foram construídas na cidade várias mansões para famílias ricas e poderosas. As casas de grandes dimensões seguiam a estrutura convencional das casas romanas. Seu pátio interior é a origem do tradicional pátio andaluz. Apesar dos expólios acontecidos ao longo do tempo, as casas de Itálica ainda preservam valiosos mosaicos romanos, como o da Casa de Neptuno, quase tudo em preto e branco, com exceção da figura colorida do deus Neptuno que aparece no centro do mosaico. Na chamada Casa de los Pájaros, pode ser contemplado um dos mosaicos mais belos e delicados do sítio arqueológico, representando diferentes espécies de aves coloridas. Uma boa notícia: se você tiver passaporte da União Europeia, entra de graça. Caso contrário, o preço do ingresso é muito amigo. Vale a pena se juntar a uma visita guiada paga, porque o aproveitamento da visita será muito maior. O Museu de Bellas Artes de Sevilha foi fundado como tal em 1835, ocupando o espaço de um antigo convento no coração de Sevilha. É uma visita muito interessante na cidade, tanto pela construção onde fica o museu, com lindos claustros interiores, quanto pela excepcional coleção de pintura sevilhana com mestres como Zurbarán, Murillo e Valdés Leal. Como no caso de Itálica, se você tiver um passaporte da União Europeia, entra de graça. Caso contrário, o ingresso tem um valor muito baixo. O Parque de Maria Luisa é o mais famoso de Sevilha e quase todas as pessoas que visitam Sevilha vão se deslocar até ele em algum momento da sua estadia na cidade. E mesmo assim, poucas pessoas chegam a conhecer o parque, porque a maioria vai unicamente até um dos seus lugares mais extraordinários, que é a Plaza de Espanha, sobre a qual falaremos no próximo item da nossa lista. Antigos jardins privados foram doados à cidade de Sevilha em 1893 pela infanta Maria Luísa Fernanda de Bourbon. Em ocasião da Exposição Ibero-Americana de 1929, foram criadas no parque a Plaça de América e a Plaça de Espanha. Fica aqui nossa dica e convite para dedicar um tempinho para percorrer o parque e aproveitar a paz
e o relax que você vai encontrar nele, especialmente durante a semana. O parque é muito mais movimentado durante o final de semana. Como acabamos de falar, a principal razão pela qual as pessoas visitam o Parque de Maria Luisa é para conhecer a majestosa Plaza de Espanha. A Plaza de Espanha foi desenhada e construída para ser o símbolo máximo da Exposição Ibero-Americana de 1929-1930. O responsável pelo projeto foi o arquiteto sevillano Aníbal González, autor de inúmeros projetos de construção na cidade de Sevilha. Sua intenção foi misturar o estilo Art Deco, muito em moda na época, com o estilo mudéjar clássico, no que é conhecido na Espanha como neomudéjar. A praça tem forma de meia-lua. Cada braço simboliza a Espanha abraçando suas antigas colônias americanas. Para reforçar essa conexão, a praça olha para o rio Guadalquivir, que era o caminho histórico das Américas. Em cada extremo da construção, levanta-se uma torre com sabor barroco. A curva da praça está acompanhada por um canal que é atravessado por 4 pontes. No centro da praça há uma grande fonte. A praça é um lugar muito popular para tirar fotografias. Uma galeria com arcos permite percorrer o comprimento da praça. Um dos maiores destaques da praça fica por conta dos 48 nichos azulejados, cada um representando uma província da Espanha. Os bancos estão ordenados alfabeticamente e cada um conta com o nome da província, escudo de armas, mapa e ilustrações de vários fatos históricos relacionados com a província. Os materiais usados na praça são tipicamente espanhóis: tijolos vermelhos, azulejos e cerâmicas, mármore e decorações em ferro forjado. A coleção de cerâmica, sobre a qual já falamos no vídeo, é especialmente notável. A maioria dos visitantes entra na Plaza de Espanha pela Torre Norte, dá uma voltinha e vai embora. Nossa recomendação é que você percorra a praça toda, principalmente os nichos azulejados. Tente ir para o extremo sul da praça. A maioria dos turistas não chegam lá. A visita à praça é livre e ela permanece aberta no mesmo horário que o parque, que costuma abrir as portas com a saída do sol e fechar no final do dia. É muito fácil chegar na praça caminhando a partir do centro. E nesse caminho, aproveite para conhecer o ponto sobre o qual vamos falar a continuação. No caminho que vai da Catedral de Sevilha até o Parque de Maria Luisa, encontra-se a imensa mole da antiga Real Fábrica de Tabacos de Sevilha. A Real Fábrica também é vizinha do luxuoso Hotel Alfonso XIII, o mais luxuoso de Sevilha. A fábrica foi construída no século XVIII e continuou sendo usada como fábrica de tabaco até a década de 1950. Na época de maior esplendor, chegou a ser o maior prédio industrial do mundo. Como Sevilha tinha o monopólio de todo o comércio com o território americano, quando as plantas de tabaco chegaram na Espanha, foram construídas fábricas para processá-lo. Hoje a fábrica é a sede de um dos campus da Universidade de Sevilha. Nos dias letivos, você pode passear livremente pelos espaços abertos do interior da antiga fábrica de tabacos. O bairro de Santa Cruz ocupa uma extensa área no centro de Sevilha, incluindo nos seus limites a Catedral, o Arquivo de Índias e o Alcázar, além de um labirinto de ruas estreitas que correspondem em parte à antiga ruderia da cidade. Santa Cruz é um dos bairros mais pitorescos e também mais turísticos de Sevilha. Entre suas ruas sinuosas e estreitas aparecem várias charmosas pracinhas, como a Plaza de la Aliança ou a Plaza de Doña Elvira. O bairro é cheio de bares e restaurantes, mas a maioria deles fazem o tipo pega turista. La
Setas é uma magnífica construção moderna que não deixa ninguém indiferente. O projeto foi o vencedor de um concurso organizado pela Prefeitura de Sevilha para reordenar La Plaza de la Encarnación. A estrutura permitiu manter um antigo mercado de alimentação, preservar restos arqueológicos encontrados no subsolo e acrescentar à cidade mais um ponto de interesse. As obras foram finalizadas em 2011. O projeto, conhecido hoje como as Setas de Sevilla, é formado por 6 gigantescos guarda-sóis com forma de cogumelo. A estrutura combina madeira com cimento e na parte superior os guarda-sóis se juntam formando uma superfície contínua. O acesso aos mirantes de Las Setas, que é pago, é feito através do subsolo. O ingresso inclui a visita aos mirantes, um maravilhoso audiovisual chamado Feeling Sevilla e o espetáculo noturno de luzes no alto das setas. Nem todo mundo fica sabendo, mas o ingresso permite entrar 2 vezes nas setas em um período de 48 horas. Você pode visitá-las durante o dia e voltar mais tarde para ver o espetáculo de luzes, que é muito bonito. E uma dica da gente, na hora do pôr do sol, os mirantes ficam lotados. 1 hora mais tarde, todo mundo foi embora e você vai ter as setas para você. No subsolo de Las Setas, à esquerda da bilheteria, está o Antiquarium, um museu que apresenta os restos arqueológicos romanos e árabes que foram desenterrados quando a praça foi escavada. Durante a visita, você vai ver elementos típicos da vida da Sevilha romana e vários magníficos mosaicos. A visita ao antiquário é paga, mas se você visitou o Alcázar, guarde o ingresso, porque ele também inclui a visita ao antiquário. A comida é mais uma razão para se apaixonar por Sevilha. As deliciosas tapas e comidinhas que você vai poder experimentar nos bares tradicionais e nos modernos também de Sevilha são uma delícia. E para poder te contar melhor o que você não deveria deixar de experimentar e onde você não deveria deixar de comer, estamos cozinhando já um vídeo no canal sobre o que comer e onde comer em Sevilha. O vídeo não deveria demorar muito em ficar pronto e na hora que o fizemos, você vai ver um link aparecer na parte superior da tela. É só atravessar a linda ponte de Isabel II, mais conhecida como Puente de Triana, para chegar no bairro de Triana. Se Santa Cruz é o bairro mais turístico de Sevilha, Triana é seu bairro mais icônico. Suas populares ruas, na margem do Guadalquivir, oposto ao centro de Sevilha, estão cheias de igrejas, capelas, cristos e virgens. Já vimos no vídeo 2 das suas igrejas mais destacadas, a Catedral de Triana e a Capilla de los Marineros. Também demos uma volta por o Centro Cerâmica Triana para conhecer a tradição de elaboração de cerâmicas e azulejos pela qual o bairro é famoso. Outro lugar de Triana que você deveria conhecer é o Mercado de Triana, repleto de bancas onde compram os vizinhos do bairro e ainda com algum barzinho onde dá para fazer um pit stop. Como você vai poder apreciar no mapa, quase tudo fica bastante próximo em Triana, não muito distante do centro de Sevilha. E com o passeio pela linda Triana, terminam nossas 16 razões para se apaixonar por Sevilha. Ideias para aproveitar a sua primeira viagem à capital da Andaluzia ao máximo. Conte com pelo menos 2 dias completos, ou seja, 3 noites na cidade. Isso para ver o básico. E se você quiser ir até Itálica, acrescente mais tempo. E uma forma de que seu tempo renda ao máximo é aproveitar nosso Sevilha em 2 dias.
um guia da nossa autoria, no qual vamos te levar para todos os lugares que você não deveria perder em Sevilha. É um guia com informações detalhadas, instruções precisas de como ir de um lugar para outro, mapas, o bônus de dicas de comidas e comidinhas ao longo dos roteiros. É uma forma perfeita de aproveitar ao máximo o tempo e não esquentar a cabeça com como organizar essa visita a Sevilha. Sevilha em 2 dias faz parte da nossa coleção de 11 guias de cidades turísticas da Espanha. Uma mão na roda para economizar e aproveitar ao máximo sua viagem pela Espanha. E se você tiver qualquer dúvida sobre Sevilha, você já sabe, a caixa de comentários está aberta, deixa sua dúvida por lá. E como você está indo para Sevilha, com certeza vai querer conhecer Córdoba também. E você vai ver agora na tela o vídeo que fizemos sobre Córdoba, outra cidade pela qual somos apaixonados. E estamos indo para esse vídeo porque estamos aguardando nele por você.